Glórias a Deus, a paz do Senhor. Sou eu aqui, Alessandro Gregorucci, do Ministério Esta Obra do Senhor. É com muita alegria que eu venho mais uma vez compartilhar com você, aprender com a palavra e se alimentar. Você que está assistindo o vídeo, você que está ouvindo aí pela Rede Salvação, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos pegar a nossa Bíblia na mão, papel e caneta e vamos aprender com a palavra de Deus o que Deus tem para nós no dia de hoje, para que nós possamos nos alimentar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, nos dias de hoje, nós temos tantas opções, de igreja, tantas opções de religiões, de seitas, denominações, placas, líderes. Nossa, é uma tsunami de religiões. Sei aí que tem mais de 70, 80 mil seitas pelo Brasil e pelo mundo. Mais de 80 mil seitas, religiões. Quer dizer, tem de todo tipo, para todo gosto, para toda cor, para toda nacionalidade, do jeito que você quer. Mas que salva e que leva para o reino de Deus, só existe um caminho, o caminho de Cristo, o caminho de Jesus, o caminho dessa palavra do Novo Testamento, do livro de Mateus até o livro de Judas e a revelação que é Apocalipse. Com essa obediência e com essa palavra, é o único caminho e com esse Jesus que vai nos dar a vida eterna. Outras religiões até prometem, denominações falsas prometem, falsos profetas prometem, mas eles mesmos não querem obedecer a palavra, não querem viver a palavra, não querem praticar a verdade. Pelo contrário, ensinam o erro, praticam o erro, vivem no erro, aprovam quem erra como eles e ainda induzem o povo a praticar o erro. Vamos ver a palavra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então hoje, nós temos todo tipo de religião, igrejas evangélicas também. Você já percebeu que tem muitas delas que pode tudo? O povo está bebendo, o povo está fumando, o povo está no adultério, está separando, está casando, o povo está fazendo sexo sem estar casado, a mentira, a corrupção, um monte de coisas erradas e pecados que não alegram a Deus. E você já percebeu que eles não pregam, não ensinam, não corrigem, não falam do pecado, não pregam contra o pecado, pelo contrário, é só dinheiro, riqueza, prosperidade, cura, vitória, a verdadeira moeda do toma lá da cá. Você dá o sacrifício, você entra na campanha, você entra na corrente, você entra no propósito, você provoca um milagre, dando 100, dando 200, dando 500 reais e muito mais, dá o seu carro, dá a sua casa, dá o seu tudo, põe a sua fé em prática e com tudo isso vem a promessa de que você agindo assim, tendo a sua ação, vem a reação de Deus. Aí vem teu carro, vem a tua casa, vem a bênção, vem a vitória, vem o milagre, vem a cura, vem a empresa, vem dinheiro, vem milhões, vem contas. E é assim, dia e noite, 24 horas por dia, dentro e fora dessas igrejas, dentro e fora dessas religiões. É tudo fácil. Aqui não precisa nada. Batiza no pecado, toma a Santa Ceia no pecado, vive no pecado, pratica o pecado. Dá o tudo para receber o dobro. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto menos der, menos recebe. Será que não percebe que isso é um caminho largo? Um caminho espaçoso? Um caminho facilitado pelo diabo usando os seus subordinados? Um caminho facilitado pelo diabo usando os seus falsos profetas? Enganando você? Pessoas estão aí fazendo coisas que a Bíblia condena. Praticando, ensinando e vivendo coisas que a Bíblia condena. Veja o que a palavra diz, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita. É a porta estreita, é o caminho estreito. Ele é difícil, ele é tortuoso, ele não é para qualquer um. É um caminho onde nós temos que nos livrar de nossos pecados, de nossas iniquidades, nos livrar de nossas transgressões. É um caminho que vai estar nos corrigindo, nos exortando, nos repreendendo, nos alertando do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. E nós, como servos de Deus, temos que abrir os nossos olhos e nos libertar das coisas erradas e dos pecados e começar a praticar as coisas justas e certas e santas da parte de Deus. É um caminho espinhoso, é um caminho apertado, é um caminho difícil, é um caminho tortuoso, mas é um caminho que, se nós abrirmos o coração e obedecemos a Jesus, não só eu, mas como você, todos nós vamos conseguir permanecer nele. Mas olha o que ele fala, Mateus 7,13. Estreita, entrai pela porta estreita. E olha o que ele fala, larga
é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. São muitos, tá aí a maioria. Religião falsa, religião idólatra, religião de imagem, religião de sacrifício, denominações falsas, esse monte de igreja só falando de ouro, de riqueza, de prosperidade, de vitória, de vida financeira, testemunho de vitória, o pecado prevalecendo, o pecado no meio, iniquidades, escândalo, vergonha. Tá aí, caminho largo, espaçoso. Pastor, ô bispo, ô padre, aqui eu tenho que fazer, não, aqui você não tem que fazer nada, dá o tudo, dá o sacrifício, dá o dízimo e deixa que o resto a gente acerta. Mas e os pecados? Que pecado? Pecado já não existe, dá o seu tudo aí, tá tudo certo, a gente acerta com Deus. Muito fácil, né? Muito garantido, muito largo, como se fosse, abre aspas, jogar na loteria e já ter a garantia de que vai ganhar, já sabe o número. Não tá fácil demais não? Não tá largo demais não? Você não acha que isso aí é suspeito? Não devia abrir os olhos? Não devia pelo menos pôr uma pulguinha atrás do olheiro para pensar duas vezes? Não, já vai se entregando, vai se jogando, vai dando. Tá fácil demais. Cadê as igrejas antigas? Cadê o povo que pregava a verdade, que corrigia, que exortava? Cadê o verdadeiro cristão que andava em santidade fora do pecado? Cadê os pregadores que corrige, que exorta, que repreende e mostra para o povo que o pecado não é bom e tem que sair do pecado? Largo e espaçoso. Tá aí para todo mundo ver, todo mundo vai. E a Bíblia está dizendo bem claro, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, muitos o que entram por ela, não são poucos não. Mas aqui Mateus 7,14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. E são poucos os que acertam com ela. Às vezes a pessoa fala, pastor Gregorucci, eu estava acompanhando a igreja, né? O ministério que o irmão administra, pela misericórdia de Deus e tal do Senhor. Nossa, mas lá a palavra é assim, a pregação é assim, o Senhor ensina assim, é ensino. Ninguém obriga, ninguém ordena e ninguém é obrigado a fazer nada. Eu prego a palavra, obedece quem quer. Ah, pastor, mas lá é difícil, lá é apertado. Nossa, não pode beber. A gente tem que parar de beber, de fumar, de adulterar, bastante coisa. É, quem não é a ordem minha não, é a Bíblia está dizendo. Não, mas lá é difícil, apertado, estreito. É o caminho que conduz à salvação. E tem gente que me manda e-mail, às vezes falando, Gregorucci, com essa pregação, né, são poucos os que vão congregar com você, são poucos os que vão viver essa palavra. A Bíblia é bem clara. Estreito e apertado o caminho que conduz à salvação. Muitos tentam entrar por ele, mas o quê? Poucos conseguem. E você consegue. Basta você querer obedecer. Porque no ministério, esta obra do Senhor não tem doutrina do homem. Tudo que nós pregamos está na Bíblia. É a ordenança de Jesus para nós. E nós temos que nos esforçar e viver. E a Bíblia diz, os mandamentos do Senhor o quê? Não são penosos. Então se os mandamentos do Senhor não são penosos, para que nós vamos nos preocupar com os mandamentos? Não são penosos? Então nós temos que abrir os olhos, tá bom? Tiago capítulo 4, versículo 4, para nós darmos andamento. Então se esforce. O caminho apertado e estreito é o caminho que vai te corrigir, sim. Por quê? Corrigindo você dos pecados, não é obrigando a você sair dos pecados. Vai corrigir, vai pregar. E aí cada um tem o seu livre-arbítrio. Saindo dos pecados, você vai abrir o coração, o Espírito vai habitar em você, vai ser aprovado por Jesus e por Deus, ser abençoado e ser curado e liberto. Saindo dos pecados, o diabo fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, saindo dos pecados, você só tem a ganhar, você não tem a perder. Você vai abrir mão do mundo, das coisas do mundo, do pecado do mundo, dos prazeres da carne que te leva para o inferno e que te afasta de Deus. Só isso que você vai abrir mão. E não é eu que digo, quem diz é a Bíblia. Olha aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí eu vou dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Oh, glórias! Isso é Deus. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo e das coisas do mundo se põe como inimigo de Deus. Hoje, você vê tantas religiões, igrejas e denominações que já não oferecem mais oração, santidade, salvação, vida eterna, adoração. Não, só oferece as coisas do mundo. Te oferece carro, casa, pagar conta, ficar milionário, sair das dívidas, melhorar a vida financeira próspera. Só te oferece as coisas materiais, as coisas do mundo. E ele está dizendo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo, a amizade das coisas do mundo nos coloca como inimigo de Deus? Como é que nós podemos ser uma religião, uma igreja, uma denominação de Deus se eu te ofereço só as coisas do mundo? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, primeiro e único, e as demais coisas que precisamos, ele vai nos acrescentar. Nós não podemos perder o foco, gente.
Jesus Cristo foi crucificado para nos dar a salvação, a vida eterna. Ele foi crucificado para que todo aquele nele crê não pereça nas trevas do inferno, mas tenha o reino de Deus, a salvação. Mas hoje, perverteram, corromperam. Se cumpre Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Admirais que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na cruz para outro evangelho. Qual não é outro evangelho? A Bíblia é a mesma, mas que os homens o pervertem na hora de interpretar. Usam a Bíblia para fronte de lucro próprio e enganar as pessoas. Veja o que a palavra diz também para nós encerrarmos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então tá aí. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar as coisas do mundo, ou o que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Ninguém está dizendo que você não pode ter um carro, que você não pode ter uma casa. Pelo contrário, se Deus quiser te abençoar com um carro, com uma casa, uma empresa, um emprego melhor, Ele vai te abençoar. O problema é que nós estamos perdendo as raízes, os princípios, perdendo os objetivos da crucificação e ressurreição de Cristo, que é preparar o povo para sair do pecado, da iniquidade, um povo puro, um povo santo, um povo que tem que ser preparado para ser salvo, porque não é só aceitar Jesus, já está salvo não. Lê o restante da Bíblia. Lê o restante da palavra, eu sei, quem crê e foi batizado será salvo. Se invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo sua e sua casa. Se aceitar a Jesus, será salvo sua e sua casa, eu sei, mas e o restante da Bíblia? E a obediência, e a santidade, e o batismo, e a santa ceia, e a igreja, existe para quê? Não está aí para ser vivido e praticado? E a Bíblia, o Evangelho, que nos alerta do pecado, do erro, da iniquidade, que nós não devemos praticar, que vai nos levar para o inferno. Então, procure uma igreja verdadeira, que pregue a palavra, que te ensine o que é certo, o que é errado, que te mostre as coisas que Jesus não quer que você faça e te ajude a sair dessas coisas para não pecar contra Cristo. Uma igreja que te ensine as coisas que Jesus quer que você pratique, quer que você faça, e a igreja vai te ajudar a você conseguir fazer o que Jesus pede. Porque assim estaremos preparando uns aos outros, juntos com Cristo, para alcançar a vida eterna. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Não adianta procurar alternativa. Eu vou procurar uma igreja do meu jeito, da minha maneira, que eu me sinta bem. Eu quero procurar uma igreja que não me corrige, que não me fala nada. Eu quero procurar uma igreja que não fica falando de pecado. Eu quero a igreja da vitória, da prosperidade. Eu quero a igreja da riqueza. Eu quero a igreja light, que eu posso ficar à vontade e ninguém fala nada. Você falou bem, quero a igreja, né? Mas nós não estamos te oferecendo igreja. Nós estamos te oferecendo Jesus, te oferecendo salvação. E se você quer Jesus e quer salvação, as regras e a escolha não é nossa. Ele diz, não foi vós que escolheu a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Então abre o coração, vamos alicerçar e entrar no caminho estreito e apertado. Porque nem tudo que reluz é ouro, e muitas coisas que estão aí fora, a maioria não são de Deus, são do diabo, e você e a sua família vai perder a salvação. É difícil, mas não é impossível. Jesus diz, eu venci o mundo, e vós vencereis também. Venha congregar conosco. Eu sou Alessandro Gregorutti, do Ministério Esta Obra do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha aprendido com a palavra de Deus. Ô glórias! Isso é Deus!